18 a 25. Glória a Deus. Romanos 8, de 18 a 25. Pastor, eu não tenho Instagram ainda. Então, irmão, se inscreve. Abra a sua página lá, ativa a sua conta. Entra ao vivo na quarta-feira, para você também estar entrando ao vivo, para você também estar dando o seu testemunho, tá bom? Do que Deus tem feito na sua vida, operado na sua vida nesses tempos de pandemia. E convide seus amigos, convide seus parentes, tá bom? Convide seu pessoal do seu trabalho para essa live aí de testemunhos em nome de Jesus, amém? Romanos 8, dos versos 18 glória a Deus. Romanos 8, glória a Deus. Romanos 8, de 18 em diante diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Cremos que Deus vai falar poderosamente as nossas vidas nessa noite. Queridos, nessa porção de Romanos 8, lembrando que nós, desde domingo passado, anunciamos que dividiríamos esta palavra em 3 partes. Domingo passado nós celebramos a parte 1, e hoje nós vamos estar falando da segunda parte de Romanos capítulo 8, nessa exposição bíblica, sobre a certeza de Paulo. Irmãos, nessa porção das Escrituras que nós acabamos de ler, Paulo está falando a respeito de algumas certezas, de algumas convicções que ele tinha. Amém? Então olha só, uma das coisas fundamentais para a vida do Filho de Deus, uma das coisas fundamentais para o cristão, é ele ter certeza e convicção da sua fé. Pedro, lá na sua primeira carta geral, capítulo 3, verso 15, ele nos orienta a que nós estejamos preparados para dizer a todos a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé, a razão do nosso andar, a razão do nosso proceder, a razão do nosso seguir Jesus. Por que que nós o amamos? Por que seguimos? Por que entregamos a nossa vida a Ele? Não entregamos a nossa vida a uma religião, não estamos nos aventurando em nenhuma loucura, não, conscientemente nós entregamos a nossa vida para Ele e entendemos que seguir Jesus é o maior e o melhor projeto de vida que nós podemos ter e viver em nossas vidas. Olha, foque isso. Seguir Jesus é o maior e o melhor projeto de vida que nós podemos ter em nossa vida. Então, nessa porção das Escrituras, o apóstolo Paulo vai nos falar
de 4 grandes certezas que ele tinha. 4 certezas. Certezas essas que também edificam a nossa vida, certezas essas que nós precisamos ter. E essas 4 grandes certezas que o apóstolo Paulo tinha, encaixam como uma luva nesse tempo de pandemia na nossa vida. E se encaixam de tal maneira a fim de nos preparar e de nos capacitar a enfrentar com coragem esse tempo e a saber que Deus está nos preparando para uma grande colheita de vidas e de almas e de famílias que necessitam do Senhor Jesus, que necessitam ter a sua esperança em Deus. A primeira grande convicção que Paulo diz, e o próprio texto fala sobre essa certeza de Paulo, porque a chave desse texto, a chave para compreendermos essa porção das Escrituras, está logo aqui no início do verso 18: porque para mim tenho por certo, porque para mim tenho como certeza, porque para mim tenho como convicção, porque eu estou convicto, porque eu estou acreditando que é assim. Então Paulo está cheio de convicção, está cheio de fé, está totalmente resoluto nessas certezas. E a primeira grande certeza que Paulo tinha, e que ele estava declarando aqui aos cristãos em Roma, é de que os sofrimentos não podem se comparar à glória que nos está reservada. Ele está dizendo que os sofrimentos do tempo presente, irmãos, qual é o sofrimento do tempo presente que eu e você estamos atravessando? Bom, de uma maneira geral, nós estamos atravessando o sofrimento desse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de tantos cuidados que precisamos ter, mas também nesse tempo em que o Senhor tem falado muito, muito ao nosso coração. O Senhor tem revelado muito do nosso coração, e o Senhor tem nos mostrado as coisas que precisam ser transformadas, as coisas que precisam ser renovadas, as coisas que precisam ser restauradas e as coisas que precisam ser revolucionadas em nossa vida. Palavra essa que falamos domingo passado, sobre revolução, sobre reforma, sobre restauração, as coisas que precisam ser restauradas, reformadas e revolucionadas em nossas vidas. Então, primeira grande certeza de Paulo é que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar à glória que nos está reservada. Qual é o sofrimento do tempo presente que você está atravessando? Paulo vai dizer sobre a glória a nos ser revelada. Está falando sobre o nosso destino. Está falando sobre o nosso lugar de origem. O céu não é apenas a nossa origem, o nosso destino é a nossa origem. Não é apenas a nossa origem, é o nosso destino. Então esta glória que Paulo está falando sobre o destino dos filhos de Deus, o destino de todos aqueles que têm convicção em Jesus, o destino de todos aqueles que acreditam, que se entregaram a Jesus, que confiaram no seu sacrifício precioso, o destino de todos aqueles que confiaram nos méritos de Jesus, que sabem que através das suas pisaduras que somos sarados. O destino destes é a glória de Deus. Esse é o nosso destino, é a glória do Pai, é o coração do Pai, é o centro da vontade do Pai para a nossa vida, é a glória como o nosso destino. E isso fala sobre a nossa verdadeira expectativa. Olha só, repito isto novamente, a nossa verdadeira expectativa.
O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai nos ensinar de que se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens e a verdade não está em nós. Se esperamos em Cristo apenas nessa vida, se esperamos apenas pelo pão de cada dia, se esperamos apenas pelo trabalho ou pelo suor do trabalho, se esperamos apenas por coisas momentâneas e passageiras, nós estamos vivendo muito aquém daquilo que Deus tem para nós. Nós estamos vivendo muito aquém e muito limitado daquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Paulo vai dizer que nós não devemos esperar em Cristo apenas nessa vida, mas esperamos a glória vindoura, esperamos a redenção, esperamos a remissão, esperamos a glorificação, esperamos pela manifestação do nosso destino. Paulo vai dizer lá aos Colossenses: porque Cristo, que é a vossa vida, e quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar como Ele é, nós também seremos. Amém? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar como Ele é, nós também seremos. Aleluia, glória a Deus. Então olha só, como Cristo é, nós também seremos. Agora, nós devemos viver, e essa é a certeza que Paulo tem, essa é a certeza que Paulo tinha, que nós devemos viver na perspectiva da glória. Sim, na perspectiva da glória de Deus. E a palavra glória em hebraico, ela tem dois sentidos. Primeiro, o sentido de glória em hebraico é peso. Isso está falando do quê? De responsabilidade, de compromisso e de dever. Olha, responsabilidade, compromisso e de dever. Quando a minha perspectiva é a glória de Deus, isso me torna cada vez mais responsável, mais compromissados, e me faz ter aquele senso de dever, de anunciar o Senhor Jesus e de proclamar o seu Evangelho. A glória é isso, é esse peso não de culpa, é esse peso não de cobrança, é esse peso não de pesar, é esse peso não que esmaga, mas esse peso que gera esse senso de responsabilidade, de compromisso e de dever. Mas o segundo sentido de glória também fala de destino, fala da finalidade, a finalidade desta graça. A finalidade desta graça é te levar para a glória de Deus. A finalidade desta graça é fazer com que você viva para sempre com a glória de Deus. É a revelação da glória. Agora olha só, em grego, a palavra glória significa doxa. Doxa é a palavra grega para glória. É da onde vem a palavra ortodoxo ou heterodoxo. Irmãos, quando falamos sobre ortodoxia, estamos falando sobre firmezas, sobre convicções, sobre certezas, sabe? Sobre princípios imutáveis, sobre doutrinas magnas que não se pode mexer. Então, por exemplo, a salvação é só pela graça. Isso é uma doutrina magna. Isso é uma doutrina magna. Isso é uma doutrina inegociável, imutável. A salvação é uma doutrina magna. Não se pode alterar, não se pode mexer. O único meio de você ser salvo é pela graça. A única maneira de você ser alcançado é pela misericórdia.
A única maneira de você ser perdoado é pela justiça de Deus, é de você ser justificado por Deus. Então, estamos falando sobre o quê? Estamos falando sobre coisas que não se pode alterar, sobre coisas que não se pode mudar. É da onde vem o sentido doxa, glória em grego, que significa ortodoxo ou heterodoxo. Heterodoxo no seguinte, uma doutrina única, é um único Deus, é uma única fé, é uma única esperança, é um único batismo, é um único céu, é um único Salvador, é um único Senhor, é hétero, ele é único, ele é absoluto. Não existe outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Então a glória, para os gregos, tem esse sentido de firmeza, de convicção, de certeza, sabe? É o que a Bíblia vai dizer, é Cristo em vós, a esperança da glória. A nossa grande expectativa, irmãos, é a glória de Deus, amém? E nós temos que viver baseado nessa perspectiva. Qual é a grande convicção de Paulo? De que por mais que soframos nessa vida, por mais que atravessemos por situações inóspitas, por mais que atravessamos por situações dolorosas, por situações difíceis, por mais que a vida nos esmague, nada disso pode se comparar à glória que há de ser revelada em nós, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tenha certeza de que, embora todos nós estamos experimentando algum tipo de sofrimento, algum tipo de provação, algum tipo de privação, de algum modo que nós todos estamos de alguma maneira sendo esmagados, saiba disso. Isso não pode se comparar à glória que há de ser revelada na sua vida através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A sua grande expectativa, a sua verdadeira expectativa deve ser a glória de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, amém? Glória a Deus, amém, glória a Deus. Segunda coisa, a segunda grande convicção que Paulo está dizendo, porque tenho por certo, é de que há uma grande expectativa da criação em relação à redenção. Há uma grande expectativa da criação em relação à criação. Gente, olha só, todo ser humano tem um senso e uma consciência, mesmo que remota, sobre redenção. Todo ser humano tem um senso, uma consciência, mesmo que remota, sobre redenção. Sabe, todo ser humano tem aquela noção, aquele sentimento de ser tirado de uma situação ou alguma coisa ser removida de sua vida. Porque esse é o sentido de redenção. Redenção é tudo que é tirado. Redenção é essa situação que tira algo da gente, ou que nos tira de algum lugar. Então, teologicamente, biblicamente, a definição de redenção é esta: redenção é o ato ou o efeito de redimir, de remir, o que significa libertação, reabilitação, reparo e salvação. Olha só, gente, todo o ser humano tem esse desejo de que essas coisas sejam efetuadas na sua vida, de que ele seja liberto. Todo ser humano tem desejo de viver liberdade de alguma coisa que o escraviza. Pensamentos, sentimentos, medos, temores, inseguranças, enfermidades, situações psicológicas, psíquicas, familiares. E aí a lista é grande, em que o ser humano deseja ser liberto. Há
mulheres que desejam ser libertas de um relacionamento abusivo, onde elas sofrem agressões, sofrem espancamentos. Há crianças, há pré-adolescentes, adolescentes que desejam sair de um lar ofensivo, um lar cheio de agressividade, um lar cheio de agressões, um lar nocivo, um lar totalmente destrutivo. Existem pessoas que vivem situações familiares tão terríveis, em que alguns jovens dizem que não vê a hora de serem adultos para viver liberdade, não porque querem ir embora de casa, mas porque vivem situações tão difíceis, vivem num lar abusivo, um lar de tanta agressividade, de tanta violência, que desejam se libertar dessa situação. Talvez alguém que me ouça possa estar passando por isso, mas talvez você conheça alguém que está passando por esse tipo de situação. Essa pessoa tem um desejo de ser liberta, essa pessoa tem um desejo de viver uma liberdade. Redenção também tem sentido de reabilitação. Sim, é como aquele alcoólatra que passou anos no alcoolismo, e como ele se vê depois de 10, 20, 30 anos no alcoolismo, ele vê o seu corpo completamente castigado, ele vê a sua saúde completamente deteriorizada, e agora, liberto do alcoolismo, ele entra num processo de remissão, e agora o seu corpo começa a se reabilitar. Voltamos. Você sabia que o nosso fígado, ele pode se regenerar em 28 dias? Alguém que faz uso de bebida alcoólica, se ele ficar 28 dias sem ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica, o fígado completa um ciclo de reabilitação. Assim como se você ficar também mais de 28 dias sem tomar medicamentos, principalmente esses paracetamol, dipirona ou anti-inflamatórios, não é? Que são completamente nocivos ao fígado e ao rim. Se você ficar 28 dias sem usar esse tipo de medicamento, o seu fígado e os seus rins voltam a ficar saudáveis. Isso é o quê? É a reabilitação do organismo, você está me entendendo? Mas no sentido espiritual, redenção também significa reabilitar-se em Deus. Eu e você, quando experimentamos redenção, nós nos reabilitamos na nossa comunhão com Deus. Você volta a ter vitalidade, você volta a ter vigor, você volta a ter sede do amor de Deus, você volta a ter sede de adorá-lo, de honrá-lo, de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Você tem sede de justiça, você tem sede de que o reino de Deus se manifeste. Sabe por quê? Porque você está vivendo essa reabilitação na sua vida. Também tem um sentido de reparação. Redenção nos repara o caráter, repara o que você fala, repara como você age, repara como você pensa, reforma teus pensamentos, repara a tua maneira de andar, a tua maneira de proceder, a tua maneira de lidar com o tempo, lidar com o dinheiro, a tua maneira de lidar com as pessoas, a tua maneira de lidar com os relacionamentos. Sim, redenção também tem sentido de reparação. Deus está querendo nos reparar, não remendar, mas que haja um reparo em nossas vidas. Eu vi há uns anos atrás uma ilustração muito maravilhosa, e a ilustração chamava-se O Príncipe dos Ladrões. Sim, é o tema da ilustração, o Príncipe dos Ladrões. Conta essa história que nos Estados Unidos havia um homem muito perigoso, e que esse homem era um assaltante, um ladrão costumado, e de que passou a sua vida roubando, tirando das pessoas, e ele era expert em invadir casas e subtrair das casas
a materiais de alto valor. Esse homem foi preso, e em uma das suas prisões, e desta última prisão, ele conheceu o Senhor Jesus, e conheceu a graça de Deus, e conheceu o amor de Deus, e conheceu a redenção de Deus. E a redenção de Deus visitou aquele homem de uma maneira tão poderosa, e que brotou dentro do coração dele, de que assim que ele saísse da prisão, ele começasse a reparar as pessoas que havia defraudado. Bom, aquele homem não conseguiu lembrar de todo mundo que roubou, mas ele conseguiu lembrar de boa parte das casas que havia invadido e das pessoas que havia roubado. Aquele homem então arrumou um trabalho, aquele homem então começou a viver dignamente. E durante os meses e anos que se seguiram na vida daquele homem, todo o dinheiro ganho honestamente teve um único propósito: reparar as pessoas que aquele homem havia roubado. Ele não queria apenas fazer uma reparação com um pedido de perdão à pessoa, mas ele queria reparar a pessoa com aquilo que ele havia tirado dela. Então aquele homem então começou a trabalhar dignamente e a comprar as coisas que ele havia subtraído das pessoas. Então ele chegava na porta da pessoa, batia na porta e dizia assim: olha, eu sou fulano de tal, e a tal época atrás eu roubei a sua casa, e eu vim aqui te pedir perdão, mas não só te pedir perdão, mas eu vim te trazer de volta as coisas que te roubei, não as mesmas, mas novas. Estou te reparando aquilo que eu tirei de você. Uau! Que obra de redenção completa! Que obra de redenção magnífica! Isso é um nível de penetrar da graça. Isso é um nível de penetrar da graça. Isso é um nível tão profundo de redenção que levou este homem a não apenas reparar com pedido de perdão, mas a reparar pagando o preço por aquilo que ele havia tirado das pessoas. Isso é um nível de redenção que nós precisamos ser visitados com esse tipo de redenção. Quiséramos reparar o que dissemos das pessoas, quisera reparar boatos que ouvimos que não eram verdadeiros, que espalhamos sem saber se eram verdade ou não. Quisera o Senhor nos visite com reparação e que possamos reparar as pessoas que prejudicamos, porque esse é o nível do caráter do reino, gente de Deus. Esse é o nível do caráter de Deus. Esse é o nível do caráter que o Senhor quer fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Esse é um nível de redenção, um sentido de redenção que Deus quer nos visitar. Reparo. Às vezes nós estamos pedindo muito para Deus reparar a nossa vida, mas talvez Deus também quer agir em nós para que a gente possa reparar também as pessoas que a gente também prejudicou, ou por coisa que tirou, ou por algo que falou, ou por algo que espalhou, ou por alguma coisa feita, mas que em nome de Jesus Deus possa agir na vida da igreja, trazendo esses reparos, esse sentido de redenção completa. Isso é um alto nível de revelação, irmãos, de redenção, do que é redenção. Coisas essas que nós estamos carentes que aconteça na igreja. Confessamos aqui. Coisas essas, nós estamos carentes disso. Nós estamos carentes desse nível de entendimento, desse nível de revelação do que é redenção no sentido de reparo. Estamos carentes. Nós estamos vivendo secura nesse aspecto. Sabe por quê? Porque nos últimos anos o que a igreja mais quis e mais viu foi pedir coisas para Deus. Pedir. E o que mais ouvimos foram falsos profetas falando em nome de Deus,
promovendo mentiras e falsas promessas. Quando doutrinas tão poderosas e tão magníficas como essas deixaram de tomar lugar nos nossos púlpitos, deixaram de tomar lugar nos altares e deixaram de ser anunciada ao povo. O que o povo está precisando não é mais de um carro, o que eu e você estamos precisando é desse nível de revelação, a fim de que façamos reparo na vida daqueles que prejudicamos, principalmente o Senhor e o seu reino. Revelação, redenção, também tem um sentido de salvação, de nos salvar, de nos tirar de um lugar. Ainda a definição continua dizendo, é o ato de adquirir de novo. Sim, faz de novo, faz um novo de novo, Pai. Talvez você tenha saudades daquele tempo maravilhoso que você tinha comunhão com Deus. O que você precisa entender é redenção, porque a redenção faz você adquirir de novo aquilo que você tinha. Eu quero orar novamente, isto é redenção. Eu quero adorar como eu adorava antes, isto é redenção. Eu quero ser generoso como eu era antes, isto é redenção. Também é tirar do cativeiro, não importa qual seja. Eu acredito que todos nós, de alguma maneira, vivemos cativos de alguma coisa, mas o Senhor quer nos libertar. Eu não sei qual é o teu cativeiro nessa noite, eu não sei o que te prende hoje, mas eu sei que o Senhor pode te libertar nessa noite, porque Ele é poderoso, Ele é eficaz, como diz a expressão em inglês, God's able, Deus é capaz, Deus pode. Deus pode. Deus pode. Eu estudei num seminário americano e alguns americanos que também falavam português, eles sempre usavam essa expressão, Paulo, God's able, Deus é capaz, Deus pode, Ele faz, Ele é eficaz, em tudo que pode, em tudo que decide fazer, Deus pode. E Deus pode nessa noite entrar com uma ação tão poderosa e libertadora em nossas vidas. Por fim, redenção é livrar-se de um passo arriscado, é livrar-se dos poderes ou dos planos do inferno. É uma libertação escatológica, é uma libertação do poder das trevas, é viver na liberdade dos filhos de Deus. É ter no íntimo isso, que a criação deseja profundamente por redenção. A criação deseja em seu íntimo por redenção. Portanto, irmãos, a criação tem essa expectativa de ser redimida, de ser salva, de ser tirada dessa situação de escravidão. Agora, uma coisa muito interessante que o Senhor falou comigo nesta tarde, é que nós apresentamos e representamos essa redenção como filhos de Deus. Será que você pode repetir aí no teu coração? Diga assim: eu como igreja apresento e represento esta redenção do Senhor. É você que apresenta para as pessoas esta redenção. É você que representa, não como um teatro, mas representa no sentido de que ela está representada em você. Não representar no sentido de fingir, não representar no sentido de hipocrisia, não representar no sentido de um teatro, de uma novela, não, mas representar no sentido de que ela está presente, ela está em mim, ela está em você, é algo claro, é algo nítido, é algo notável, é algo perceptível, é algo palpável, que está representado, isto é, está encarnado em mim, está encarnado de tal forma, porque é isso que eu exalo e é isso que eu vivo, por isso que está representado, no sentido que eu estou vestido dessa salvação, no sentido de que eu estou vestido dessa redenção, no sentido que eu estou vestido desse reparo, de que as pessoas sabem quem eu era antes de Cristo e sabem quem eu sou agora. É notório, é vivo.
Alguém sabe de que realmente o milagre da água por vinho aconteceu na sua vida. Então você agora apresenta a redenção ao mesmo tempo de que você a representa, no sentido de que ela está presente em você. A igreja é isso. Essa é um dos propósitos, é uma da missão da igreja, apresentar essa redenção ao mesmo tempo de que essa redenção é vista claramente na sua vida. Eu espero que você esteja entendendo isso nesta noite, e eu espero em Deus que isso encaixe como uma luva em você, de que essa revelação venha na tua vida nessa noite como um casaco de inverno te cobrindo, que essa revelação venha como um manto sobre você nessa noite, que isso venha como um cobertor de inverno te cobrindo, que como filhos apresentamos e representamos esta redenção, essa redenção dos filhos de Deus. Foque nisso. Foque, eu apresento ao mesmo tempo que represento a redenção, a salvação do Senhor. Somos filhos de Deus que apresentam essa redenção ao mesmo tempo que são provas vivas dessa redenção. E a palavra filhos aqui no grego é hurios, é filho maduro, é filho adulto, é filho crescido, é filho que atingiu já o seu nível máximo. O grego koiné, o grego bíblico, ele tem duas palavras para filho. Uma é hurios, que é o filho adulto, que é o filho crescido, e a outra é o filho infantil, é o filho que acabou de nascer, é o filho que ainda não adquiriu maturidade, que não adquiriu crescimento. A palavra então para esse filho imaturo é teknon. Teknon é o filho que acabou de nascer, é o filho que ainda não desenvolveu todas as suas funções motoras, nem as suas funções psicológicas e cognitivas. Ele ainda está aprendendo a falar e a se movimentar. Não, mas esse filho aqui que representa a redenção, esse filho aqui é o hurios, é o filho maduro, é o filho que já atingiu todos os seus níveis. É o filho que atingiu já a sua máxima maturidade. Então foque nisso. Foque de que a redenção é algo que a igreja apresenta ao mesmo tempo que representa, porque está presente em sua vida. Porque a criação, meu irmão, caída, está sujeita a Satanás e está sujeita ao pecado. A criação caída está sujeita a Satanás, está sujeita ao pecado, e a igreja que apresenta a redenção e que representa é instrumento de libertação para livrar a criação deste cativeiro, primeiro do pecado e também de Satanás. É por isso então que o apóstolo Paulo vai dizer que a criação anela com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então a segunda grande esperança de Paulo, a segunda grande certeza de Paulo, a segunda grande convicção de Paulo é de que há uma grande expectativa da criação em relação à redenção. O ser humano lá dentro de si deseja viver uma redenção, deseja viver libertação, reabilitação, reparo, salvação, deseja adquirir um novo, deseja ser resgatado, deseja ser tirado do poder alheio, deseja se livrar do cativeiro, deseja se livrar do inferno que há dentro deles. Lá no íntimo, a criação deseja profundamente por redenção. A terceira grande certeza de Paulo, glória a Deus, espero que
esta matéria, esta palavra possa estar sendo bem compreendida por nós. A terceira grande certeza de Paulo é de que a esperança que a criação seja redimida. Paulo diz que ele tinha essa grande esperança de ver a criação sendo redimida pelo sacrifício do Senhor Jesus, sendo redimida do cativeiro, sendo redimida da corrupção, para viver a liberdade dos filhos de Deus. A esperança de que a humanidade seja livre, de que as famílias sejam livres, de que haja liberdade espiritual nos casamentos, nas famílias, haja liberdade espiritual nas pessoas, haja liberdade espiritual nos jovens, haja liberdade espiritual nos homens e nas mulheres. Paulo está dizendo que ele desejava que as pessoas vivessem livres, porque onde o Espírito do Senhor habita, ali é liberdade. Qual é o estado da criação? Qual é o estado da criação? O estado da criação é que ela é carente da glória de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então, qual é a situação da criação? É que ela é carente da glória de Deus. Eu estava ouvindo esta semana um laudo, um diagnóstico de uma instituição chamada CASA. É uma instituição filantrópica, não é uma instituição religiosa, mas institucional, governamental, que visa analisar o estado das famílias, dos lares. E aí esse Instituto CASA havia percebido por que os casais brigavam. Eles brigavam por causa de dinheiro, eles brigavam por causa de tarefas domésticas, a mulher que faz tudo e o marido que não ajuda em nada, eles brigavam pela criação dos filhos, eles brigavam pela falta de lazer, pela falta de entretenimento, os casais discutiam por ausência de relação íntima. Então esses eram os tópicos que faziam com que esse instituto detectou a crise no lar, a crise no casamento. E aí eles então agora, 3 meses depois de pandemia, fizeram novamente esse estudo. E pensavam que com esse estudo, com a situação da pandemia, a situação dos casais, dos lares, iria melhorar, até mesmo por conscientização, pela família estar junta, e também por sentimento de preservação, por instinto de preservação, por sentimentos que haviam lá dentro e que poderiam ser aflorados agora, em que a família estava junta nesse tempo de pandemia. E foi detectado que esses casais, que essas famílias continuaram brigando e continuaram brigando ainda mais pelos mesmos problemas. Quais? Pelos problemas de dinheiro, pelos problemas de tarefas domésticas, pelos problemas de falta de entretenimento, pelos problemas de educação dos filhos e pelos problemas de ordem íntima. E a questão é, nenhuma pandemia pode trazer solidariedade, pode trazer conscientização para essas famílias. E aí, ouvindo esse laudo e ouvindo esse diagnóstico, eu cheguei a uma conclusão muito lógica para a gente que confia no Senhor e para a gente que conhece a palavra. Porque nada mudou, porque na verdade a essência de que leva as famílias a terem esses problemas é uma coisa chamada pecado. O pecado, a falta de confiança, a falta de esperança, a falta de Deus, a falta de salvação, a falta de redenção, faz com que essas famílias permaneçam do mesmo jeito que elas estavam antes da pandemia. E de que a pandemia não pode trazer conscientização ao ponto de levar essas famílias a uma mudança. Elas permanecem do mesmo jeito. Por quê? Porque a situação que domina
essas famílias é o pecado, é a falta de esperança em Deus, é a falta de sentido de salvação, falta de sentido de missão, de propósito e de destino. Então talvez esses lares que começaram na pandemia de um jeito e alguns tiveram a perspectiva, a expectativa de que houvesse uma mudança e não mudou, é porque o que domina e o que norteia essas famílias é o pecado, é o que os faz carecer da glória de Deus, é os que leva à morte. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna está em Jesus nosso Senhor. Então o que vai poder trazer a mudança dessa família, o que vai poder fazer com que esse marido ajude essa esposa, o que vai fazer com que os pais tenham um pulso firme em relação à educação dos filhos, o que vai melhorar a condição íntima dos casais, o que vai trazer a paz em relação a eles não serem dominados pelo materialismo, será a redenção do Evangelho, a manifestação do reino de Deus, a manifestação da graça de Deus na vida desta família. E quem é que vai apresentar e quem é que vai representar isso? Você, meu querido, a igreja de Jesus, porque a criação anela com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Qual é o estado da criação? É de cativeiro, mas você e eu temos autoridade para ministrar a libertação através da graça de Deus, através do amor de Deus. Você que apresenta a redenção, ao mesmo tempo que ela está representada em você, que ela é vivida em você, que ela está na sua vida. A esperança manifesta para viver a liberdade da glória dos filhos de Deus. Qual é a glória dos filhos de Deus? Perceba que nesse ponto nós fizemos dois questionamentos muito cruciais. Primeiro, qual é a condição da criação? É de cativeiro. Agora, segundo, qual é a glória dos filhos de Deus? Porque o apóstolo Paulo vai falar aqui a glória dos filhos de Deus, para, verso 20, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Não está falando claramente diretamente da glória de Deus, mas está falando da glória dos filhos de Deus. Que glória é essa? Não é a glória escatológica, não é a glória que nós estamos aguardando de estar para sempre nos braços do Senhor, mas esta glória é Cristo. É Cristo em vós, a esperança da glória. É o Cristo manifesto em você, é o Cristo vivo em você, para promover libertação, para promover cura, para promover salvação, para promover redenção. Aonde você estiver, você é instrumento de cura, de consolo, de restauração. Você é instrumento disso. Estava falando ontem ou antes de ontem, estava conversando eu e a pastora Andréia, e de que ela tem dito que de maneira tão graciosa ela tem se alegrado em no trabalho manifestar a graça de Deus, em que chegam lá no hospital pessoas tão atemorizadas, pessoas tão terrivelmente preocupadas com o seu estado de saúde, pessoas desajustadas psicológica e emotivamente, e ela tem visto o tamanho do agir de Deus, em que colocá-la lá para ser instrumento de redenção, para ser instrumento de graça, para ser instrumento de consolo. Não importa se nós não estamos vindo ao culto presencial. O importante é lá no seu trabalho, lá no trem, no metrô, na fila do caixa, na fila da lotérica, onde você estiver, você está manifestando essa graça, você está manifestando essa redenção, você está manifestando essa liberdade dos filhos de Deus. E isso é o grande questionamento que nós temos que responder. Que nós temos que responder. Isso está te tornando cada vez mais generoso, mais solidário, mais misericordioso? Ou a gente está ainda permitindo que as cordas do egoísmo e da soberba e da arrogância nos dominem?
Não é estar cheio de si, mas é estar cheio dele. Por isso que a glória dos filhos de Deus é esta: é Cristo em vós, a esperança da glória. Às vezes, nossas provações são tão grandes, que nada além dessa perspectiva de libertação futura nos sustentaria, ou fizéssemos suportar com paciência. E aí está dizendo que também nós, ao mesmo tempo que a criação caída geme, a criação que é a primícia do Espírito, que somos nós, também estamos gemendo. É aquilo que Jesus disse, que o sol nasce sobre justos e injustos. O ímpio está sofrendo com a pandemia, ao mesmo tempo que o justo também está sofrendo. Todos nós estamos sofrendo de um modo ou de outro. Agora, muita gente de Deus está sofrendo, muita gente de Deus está em provação, muita gente de Deus está em privação. Mas eu te digo, e eu peço para que você possa repercutir isso, reverberar isso, que às vezes nossas provações possam ser tão grandes, que vão além da nossa perspectiva de libertação futura. Mas a esperança está te sustentando a você suportar com paciência. Sabe, a esperança está sustentando a tua alma, está sustentando a nossa alma. Eu quero te dizer, meu irmão, tenha perspectiva de libertação. Aguenta firme. Aguenta firme. Aguenta firme. Suporta o bom combate de Cristo Jesus. Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, procura vir depressa comigo no meu exemplo. Eu estou sendo oferecido como libação, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Suporta as aflições, 2 Timóteo capítulo 2, como um bom soldado de Cristo Jesus, e o desejo do soldado é fazer a vontade daquele que o alistou. A quarta e última grande convicção, grande certeza de Paulo, que ele expõe nesse texto, é de que os filhos viverão essa redenção completa e plena. Vou repetir: os filhos viverão essa redenção completa e plena. Paulo vai dizer aqui que aguardamos a adoção de filhos. Aí você diz assim: mas pastor, nós não somos adotados como filhos. Não, Paulo está falando agora dessa adoção completa, dessa adoção plena. Qual que é? É andar na rua de ouro, é estar contemplando o rio de cristal, é estar no seio de Abraão, é estar na mesa, é estar participando do grande banquete, das bodas do Cordeiro. Isso está falando da plenitude da redenção, de que essa adoção completa. E aí eu questionando o Senhor, porque uma das coisas que quando você vai preparar uma mensagem, você tem que fazer perguntas ao texto. E eu começando a fazer perguntas ao texto, dizendo: mas de que adoção Paulo está falando? E aí eu me lembrei do processo de adoção. Quando um casal vai adotar um filho, essa adoção só se torna plena, e aí sai a papelada, e aí eles fazem a inscrição, são chamados para uma entrevista, aí depois passam para entrevistas de acariação, passam com o juiz, é todo um processo. Aí depois então o juiz libera a adoção, e aí então a criança vai e recebe o nome daqueles pais, e a documentação sai. Mas essa adoção só se torna completa quando uma coisa acontece: quando aquele filho entra na casa daqueles pais, em que agora há o sentido de pertencer. Está vendo?
Agora essa aqui é a sua casa. Agora esse aqui são seus irmãos. Agora essa aqui também é a sua casa, é a sua vida. Tudo que temos também aqui é seu. Sabe, a nossa adoção terá um sentido tão completo quando a gente adentrar pelas portas celestiais e ouvirmos do nosso Salvador: seja bem-vindo, filho amado e filho fiel, num pouco fostes fiel, no muito te colocarei. Entra na alegria e no gozo do seu Senhor. Ah, queridos, é isso. É essa adoção completa o dia que a gente adentrar na casa do nosso Pai, na casa que Ele está preparando para nós, e estaremos para sempre com o Senhor. Fomos salvos, mas pela esperança messiânica, e Deus está nos mantendo. E eu quero que em nome de Jesus você ouça as palavras finais desta mensagem. Você está sendo guardado na esperança. Primeiro, Deus está mantendo você. Ele está mantendo você firme. Ele está mantendo você guardado, mantendo você protegido. Segundo, Deus está preservando você para o propósito pela qual Ele tem para depois desta pandemia, preservando você para não apenas apresentar, mas representar esta redenção. Ao mesmo tempo que você anuncia esta redenção é vista claramente em sua vida. Deus está sustentando você. Te garanto que não faltou um pão, não faltou um prato de comida, nem um copo de água. Irmãos, por graça e misericórdia, não houve um dia em que nós não nos preocupamos com os irmãos da igreja, se eles estavam precisando de alguma coisa ou não, se havia alimento. Tivemos algumas ajudas, algumas ações sociais, algumas contas pagas, algum gás comprado, algumas cestas entregues. Mas foram mais ações para fora da igreja do que propriamente para dentro dela. As ações que estamos fazendo, que a capelania está fazendo, que nós estamos fazendo, elas estão acontecendo muito mais do âmbito para o mundo do que para dentro da igreja mesmo. Eu me alegro por isso. Eu me alegro que poucos irmãos passaram por necessidade. Nossas ações estão muito mais voltadas lá para fora do que propriamente para dentro da igreja. Poucos irmãos passaram necessidades, e os poucos irmãos que passaram e que chegaram ao nosso conhecimento, eles foram supridos. Mas nós estamos fazendo muitas ações fora. E eu louvo a Deus pela essa compreensão, e por isso que não está acontecendo, por essa ação que Deus está permitindo operar em nossa vida. Deus está nos sustentando. Não faltou um prato de comida, não faltou um copo d'água, não nos faltou nada. Eu agradeço a Deus, porque até coisas que eu nunca havia comido na minha vida, nesse tempo de pandemia, chegou à minha mesa, sem sequer eu pedir, sem sequer eu imaginar. É o cuidado de Deus para a nossa vida, é o cuidado do Senhor para a nossa casa, é o cuidado de Deus para com a nossa família, é o cuidado do Senhor para os seus. Ele está nos sustentando pelo seu poder. Deus está nos guardando pelo poder dele. Deus está nos sustentando. Diz o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome da glória. Deus está te guardando nas provações pela esperança. Os filhos viverão a redenção completa e a redenção plena.
a redenção completa e a redenção plena. Paulo então vai finalizar dizendo: mas na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois do que alguém vê, como pode esperar? Paulo está falando do objeto dessa esperança. Paulo está falando ao ver sobre possuir e desfrutar. Irmãos, nós possuímos, nós podemos desfrutar do Espírito do Senhor, e podemos permitir que o Senhor haja com graça, haja com bondade, haja com misericórdia, através das nossas vidas. Que Ele te torne cada vez mais paciente e generoso nele. Que Ele te torne, que a doçura de Cristo possa ser destilada na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que a essência do caráter de Deus se manifeste através da sua vida. Eu louvo a Deus, porque nenhum dos dias dessa pandemia eu deixei de ser quem Deus me chamou para ser, um pregador. Deus me chamou para ser pregador. Não tem coisa que eu mais goste de fazer do que pregar. Não tem coisa que eu mais tenho prazer em fazer do que anunciar o Evangelho, do que anunciar a Deus, do que anunciar a Cristo. Eu tenho prazer de falar da palavra de Deus. Não há coisa que traga mais plenitude de vocação para a minha vida do que ser um pregador. Não importa se eu me preparo para uma pessoa ouvir a mensagem, ou se eu me preparo para 20 online me ouvir. Mas a gente se prepara para dar o melhor de Deus para as pessoas, o melhor do Senhor. Isso é tão magnífico. Queridos, ao fim, Paulo então nos ensinou 4 grandes certezas que ele tinha. Primeiro, que os sofrimentos não podem se comparar à glória que há de ser reservada e revelada a nós. Essa glória é o nosso destino, essa glória é o nosso compromisso, essa glória é a nossa responsabilidade, é o nosso dever. Essa glória mostra o nosso destino. Essa glória mostra e demonstra, essa glória estabelece convicções em nossa vida. Segunda coisa que Paulo nos ensinou, de que há uma grande expectativa da criação ser redimida, da criação ser resgatada, da criação ser restaurada. Como diz Bob Marley em uma das suas canções de liberdade, canções de liberdade, que nós possamos dia após dia proclamar as canções de liberdade. Diga: meu casamento é livre, meus filhos são livres do Senhor, o meu trabalho é livre, as minhas emoções são livres, as minhas finanças são livres, as minhas intenções são livres, os meus pensamentos estão libertos pelo Senhor. Há uma grande expectativa de redenção. Terceira grande convicção de Paulo, a esperança de que nós veremos a criação redimida do cativeiro da corrupção. De que durante e depois desse processo de pandemia, possamos ver milhares e milhares de vidas entregues ao Senhor. Minha oração é que as igrejas, ao abrirem as portas, a reabrirem as portas novamente, recebam as milhares e milhares e centenas de milhares de vidas que se renderam a Jesus no tempo de pandemia, e que você não sabe disso, que elas se renderam a Jesus, mas que a igreja só vai saber o dia que ela reabrir as portas de novo. Quarta grande convicção de Paulo é que nós veremos completamente a redenção do Senhor, essa redenção completa, onde nós teremos esse sentido pleno de pertencer,
porque estamos na casa do Pai, porque somos a casa do Pai. Minha oração é que, assim como Paulo teve tantas convicções e certezas, nessa noite, a palavra de poder, a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, possa gerar essas certezas e essas convicções na sua vida, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, vamos orar. Pai, pelos meus irmãos, amigos, e oro nessa hora, oro para que os sofrimentos que estamos atravessando possa nos dar a certeza de que nada se compara a uma glória que ia nos ser revelada, a glória que nos está reservada. Sim, Senhor, as aflições na saúde, nas emoções, na psique, no material, no físico, no financeiro, no familiar, no conjugal, no trabalho, no dia a dia, no lar. Sim, Senhor, que essas aflições nada se compara ao que nos está reservado em Cristo. Manifesta o Cristo em nós, manifesta o Cristo em vós, manifesta o Cristo que é a esperança da glória em nossas vidas. Que, como Paulo, também tenhamos a expectativa de redenção, que a humanidade possa ser redimida, a humanidade seja liberta, Senhor, que nossos lares sejam libertos, reabilitados, reparados, salvos, que haja o adquirir do novo, que haja um resgate, que haja um tirar do poder e das garras de Satanás, liberta do cativeiro, liberta das garras do inferno, gera no íntimo o desejo profundamente desta redenção. Senhor, em nome de Jesus, gera a esperança desta redenção. Sim, Senhor, a criação está carente da Tua glória, mas nós temos a glória dos filhos de Deus, que é Cristo em nós. Sim, Pai, que nunca percamos a esperança da adoção plena. Somos Tua casa, mas no fim de tudo estaremos também em Tua casa, para sempre. Há muitos que nesse dia falaram contigo, dizendo: Pai, estou cansado, mas eu te peço que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Gera que essas provações tão grandes não tire de nós a esperança e a certeza de que somos do Senhor e estaremos no Senhor para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. 3 lembrancinhas. Não esqueça, quarta-feira, lá pelo Instagram, nós vamos ter algumas lives com os irmãos, todos os irmãos, testemunhando de como Deus tem te dado vitória nessa pandemia. Segundo, não esqueça, quarta-feira enviaremos o link para ativarmos a nossa conta da Manancial pelo YouTube. Nós precisamos de 1000 inscritos para poder agora transmitir o nosso culto online, tá bom? Quarta-feira você vai receber o link, transmita para os seus amigos, para os seus parentes, peça inscrições. Nós precisamos de 1000 inscrições para poder transmitir o nosso culto ao vivo pelo YouTube. Também, domingo que vem, às 18 horas, nosso primeiro culto presencial, amém? Observando também o distanciamento, o uso de máscara, de álcool em gel, amém? O lugar todo higienizado. Eu queria pedir aos irmãos que quem pode vir no sábado, nos ajudar com a limpeza, nos ajudar com a higienização,
nos ajudar a deixar um lugar completamente adequado para nós termos a nossa reunião domingo. Peço a tua ajuda, peço o teu serviço no amor do Senhor quanto a isso, ok? Amém? Nós vamos... Amém. E muito bem lembrado, a irmã Raquel nos lembrou, nós estamos precisando de alimentos, irmãos, da cesta do amor. Por isso eu vos peço, domingo, não esqueça de trazer a cesta do amor para nós estarmos suprindo as necessidades daqueles que precisam do sustento. Encerramos nosso culto, nós vamos adorar ao Senhor com mais uma canção e já voltamos com a bênção apostólica em nome de Jesus. Leva-me
Amém? Glória a Deus. Para conhecer-te mais. Para conhecer-te mais. Amém? Nós vamos encerrar. Onde você está, levante as suas mãos e diga: vento de poder. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim, oh Pai, em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Amém. Amém? Faz teu querer, Pai, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho amado, o poder, a unção e o consolo do Espírito do Senhor seja com a tua vida, agora e para sempre. Amém e amém. Senhor te abençoe e te guarde. Até quarta-feira no Instagram para testemunhos ao vivo. Deus te abençoe. Até lá. Glória a Deus. Ele é bom, o seu amor dura para sempre.